Alô? Alô? Oi, gente, mais um vídeo de react aqui no canal. Acho que é a primeira vez que eu realmente começo me apresentando no vídeo. Vou dizer logo que eu tirei meus sisos superiores, então eu tô meio inchada, não tô falando muito, com muita expressão. Então, juro que eu vou estar vendo o vídeo e prestando muita atenção, é só porque eu tô meio impossibilitada de fazer muitas expressões faciais, ok? Mas vamos embora, o vídeo é 2008, Destino Final, revivendo temporadas 4, primeira fila de Fórmula 1. Não sei do que é, mas vamos embora. Pronto. 14 anos atrás, lá em 2008, presenciávamos uma das temporadas mais emocionantes do século na Fórmula 1. Um ano emocionante, com líderes diferentes, 2008 faz muito tempo. com revelações, surpresas quase e, é claro, 20 anos uma atrás. batalha pelo título que durou da primeira até a última curva, sempre com muita emoção. E um dos desfechos mais emocionantes que a Fórmula 1 já viu, que foi o final feliz para uns e triste para outros. Sejam bem-vindos à primeira fila, eu sou o Kevin Nicolas. Oi, e Kevin. Esse é 2008, um destino final. Tamo junto. Caramba, ele que edita e faz tudo, né? Absurdo. 2008 faz muito tempo, gente. Olha o Hamilton. Seu Hamilton? Ou eu tô doida? 2007 foi um ano no melhor estilo cinematográfico, com escândalos de espionagem, guerra interna na McLaren e uma Ferrari virando uma diferença de 17 pontos de um novato para ser campeão. E os personagens daquela temporada, que por si só já foi emocionante, chegaram assim para 2008. Kimi Räikkönen chegava para 2008 como o atual campeão mundial. Após anos de azar na McLaren, em seu primeiro ano na Ferrari, finalmente conquistou seu primeiro campeonato mundial e ele queria mais. O vice-campeão Lewis Hamilton, em seu segundo ano na Fórmula 1, buscava sua reeleição após perder o 2007 praticamente ganho. Mano, o Hamilton é velho, então. Seria o cara da McLaren com o Heikki Kovalainen como companheiro. Fernando Alonso, não, após ele tava 2007, bem novinho. com um relacionamento difícil na McLaren, o bom filho a casa torna. Alonso voltou para a Renault. Mas será que ele repetiria o sucesso de antes? E por fim, Felipe Massa demonstrou capacidade de brigar pelo título do Hamilton já tem 41 anos? Ô, louco, gente. Eu pensei que o Hamilton tinha, tipo, sei lá, 33 no máximo. Ele tá conservado, tá? O Hamilton tem se cuidado bastante. Ele não tem cara de ter 41. Que na minha cabeça o Hamilton era, tipo, sei lá, de 2015 pra cá. Mas não, ele já tá... Falou aí 2008, 2007 ele já tava lá. E o Alonso é português, né? Espanhol. E por fim, Felipe Massa demonstrou capacidade de brigar pelo título de 2007. Mas faltou... Eu sempre confundo. O Massa é daqui do Brasil. E o Alonso, que é o espanhol. O Max Verstappen tem 27. Hamilton 41. Caralho, é absurdo. Massa é nosso. O Massa é nosso. É isso que eu confundo. Eu sempre confundo o Alonso com o Massa, porque eles têm o mesmo nome, né? Tá. Consistência e sorte. Coisas que ele tentaria melhorar em 2008 para finalmente o Brasil ser campeão novamente, algo que não acontecia desde 91. Fora Kubica e Hyde foi o que tentariam ameaçar com uma promissora BMW Sauber. 2008 também foi um ano de novidades e mudanças. A principal delas foi o banimento do controle de tração que existia desde 2001 e que afetaria e muitos pilotos. Fora que agora o combustível usado no Q3 teria que obrigatoriamente ser utilizado na corrida, sem poder adicionar mais gasolina como acontecia antes. Novas pistas chegavam no calendário, como o GP da Europa em Valência e o GP de Singapura em Marina Bay, ambas pistas de rua criadas por Hermann Tilke. Destaque para Singapura, que seria a primeira corrida noturna da história da Fórmula 1. Fora que o GP dos Estados Unidos em Indianápolis saiu do calendário para 2008. O ano começaria na Austrália, no circuito de Albert Park, e terminaria no Brasil, no circuito de Interlagos. E uma nova equipe chegava, a Force India, que adquiriu a Spike. Porém, se esperava ela no final do pelotão, o que de fato aconteceu. E assim, 11 equipes se preparavam para a primeira etapa da temporada na Austrália. Austrália. Equipe indiana Baser? Eu nunca ouvi falar nessa. Tradição que perdurava desde 1996, a primeira etapa do ano seria realizada no circuito de Albert Park, na Austrália. Apesar das favoritas serem a McLaren e a Ferrari, o desenho do quali foi no mínimo interessante. O novato brasileiro Nelsinho Piquet, filho de Nelson Piquet, ficou no Q1 com a sua Renault. No final do Q1, Kimi Räikkönen teve problemas na bomba de combustível de sua Ferrari e então não fez uma volta sequer no Q2. O atual campeão largaria da 15ª posição, um choque para Kimi. E a pole ficou com o Lewis
Lewis Hamilton após Robert Kubica errar em sua última volta no Q3, onde se acertasse poderia ameaçar a pole do inglês. Kovalainen e Massa completavam o top 4. Hamilton buscando a reeleição largava da pole position, Massa era o quarto, Alonso somente o 12º e Kimi Raikkonen, o atual campeão, era o 15º. Nesse cenário as ciclos vermelhos se apagaram e começava o GP da Austrália de 2008, a abertura da temporada. A largada foi boa para Hamilton e Kubica, mas não para Massa, só para deixar na melhor qualidade possível. Que rodou sozinho e tocou de leve na mureta de Albert Park. Além disso, Webber, Button, Anthony Davidson, Sebastian Vettel e Giancarlo Fisichella, todos esses abandonaram na volta inicial. E consequentemente o safety car veio à pista. Mas seria só o começo de uma abertura de temporada bem caótica. Raikkonen, que tinha feito uma boa largada pulando para a 8ª posição, tinha pela frente o Rubens Barrichello de Honda, que não estava deixando o atual campeão passar. Após muito tentar, o campeão de 2007 passou o Rubinho. E outro que estava ganhando posições foi Felipe Massa, que foi passando geral até chegar em David Coulthard, onde as coisas ficaram mais difíceis. Coulthard decolava de leve, o carro desintegrou e novamente o safety car entrava em ação. Antes da relargada, a Ferrari de Felipe Massa abriu o bico e era fim de prova para o brasileiro. E após a relargada, Raikkonen passou do ponto após tentar ultrapassar seu compatriota Kovalainen, de 100-0 em segundos para a Ferrari. Raikkonen que erraria de novo ao tentar ultrapassar Timo Glock, onde rodou. Glock, que faltando 14 voltas para o final, decolou em uma imagem sensacional e novamente pela terceira vez na corrida o safety car entrava na pista. E aproveitando o safety car, a Honda fez uma burrada daquelas, onde por pouco o Rubinho não saiu com a mangueira presa em seu carro. E parecia quase até uma previsão o cara caiu no ano. E o brasileiro, para piorar a situação, saiu com luz vermelha. Esse Rubinho eu conheço. De pódio, foi punido com stop and go e depois desclassificado da corrida. Uma pena. Até o fim de prova abandonariam Kubica, Bourdais e Kimi Raikkonen em uma corrida esquecível para o finlandês. Esses dois últimos ainda pontuaram. E ainda teve o Kovalainen acidentalmente apertando o limitador do box, perdendo então a posição para Alonso. Com somente 6 carros completando a prova, Lewis Hamilton venceu o quente GP da Austrália, abertura da temporada. Nem ouvi o nome de Hamilton nessa corrida. Ele tava tão lá na frente que nem citaram meu mano. Nick Heidfeld foi o segundo e Nico Rosberg, seu primeiro pódio na Fórmula 1, foi o terceiro, com direito a muita comemoração com seu amigo de infância Lewis Hamilton. Imagens que hoje a gente vê de um jeito diferente. Mas é isso, Hamilton venceu a abertura da temporada e mostrava que estava pronto. Malaysia. Se na Austrália a McLaren se saiu melhor, em especial Hamilton, na Malásia o domínio foi ferrarista. Massa conquistou sua primeira pole position em 2008 com Raikkonen largando ao seu lado. As McLarens iriam largar na segunda fila, mas foram punidos em 5 posições por atrapalhar Heidfeld e Alonso no Q3. Na largada, Massa segurou a ponta e a partir dali, a briga pela vitória seria justamente entre as duas Ferraris. O que é esse Q3, Q1 que eles falam? Que quando ele falou, eu pensei que era aquele speed que é os primeiros que se fazem pra determinar quem vai largar as posições na partida, na largada. Eu pensei que era isso, que é um fim de semana que tem a corrida 1 e a corrida é tipo, sei lá, domingo é a corrida, daí sexta e sábado tem 2 corridinhas pra ver aí quem que vai ficar nas posições de domingo, né? Tipo isso aí que tem. Não, então, quem tiver a melhor posição vai pra primeira. Mas esse é o termo, é Q3, tipo, que ele falou Q1, Q2, Q3, eu vi o Q1, Q3, aí eu não entendi direito, tipo, disso. Q1, Q2, Q3 é definido no grid de largada, são feitos em round, 5 caem no Q1, 5 no Q2 e ficam os 10 disputando o Q3. Ah, então é tipo assim, sexta são 5, sábado são 5, e aí no domingo tem 10, e aí quem ganhar ganhou na 10, na 3. A etapa qualificatória, Q1 qualify 1, Q2 qualify 2. Não, são todos no mesmo dia? Ah, é tudo no... Só que são nas mesmas, é tipo, os dois na mesma, só que tipo, primeiro vai ter essa galera, aí espera um pouquinho, depois vai ter a galera. Isso, quem fica em primeiro na Q3, na pole no domingo. Calma aí, sexta é treino livre. Tá, mas eu não entendi isso e sábado é o quali. Eu só não entendi no caso, tipo assim, é tudo no sábado. Então, tem Q1, Q2 e Q3 no sábado, ou Q1 e Q2, e aí o Q3 é o domingo. É porque o Q1 são 18 minutos, o Q2 são 15 e o Q3 são 12. Tudo no sábado. Ah, certo, entendi. Então no Q3 são... Tá, agora eu entendi. Era isso que eu não tinha entendido dos dias. Então, no sábado tem Q1, Q2 e Q3. Q1 são os 5 primeiros, Q2, 5 primeiros. Aí o 3 é todo mundo junto. E aí no domingo, e aí quem ganhar nesse 10 do Q3 é as posições do domingo da corrida. Q1 do 16, 20 caem, Q2 do 11 ao 15 caem, Q3 disputa pela pole. Ok, agora eu entendi, obrigada. Massa foi o primeiro a parar,
assim deixando o caminho aberto para uma volta voadora de Raikkonen para efetuar um overcut, que no fim deu certo. Raikkonen então liderava o GP da Malásia. Assim, Massa foi tentando tirar a diferença e buscar a liderança, mas ao tentar forçar o ritmo, ele rodou sozinho e ficou na breta. Naquilo que o brasileiro chamou de sensação estranha, pela segunda corrida seguida, Massa abandonava. Raikkonen com tranquilidade venceu na Malásia, mostrando então as suas credenciais de atual campeão. Em um pódio aleatório com Kubica e Kovalainen, 2 finlandeses e 1 polonês. E os pontos perdidos por Massa aqui fariam muita diferença lá na frente. Bahrein. Uma alegria brasileira. Seguindo na Ásia, agora mais precisamente no Oriente Médio, a Fórmula 1 chegou no Bahrein, onde o fim de semana... Esqueci que eu tinha que tomar remédio, peraí. Seguindo na Ásia, agora mais precisamente no Oriente Médio, a Fórmula 1 chegou no Bahrein, onde o fim de semana não começou bem para Lewis Hamilton, em que teve uma panca forte no treino livre com sua McLaren. Era o sinal de um GP que não seria dos melhores. E um polonês largaria na pole. Robert Kubica, em uma volta sensacional, cravou a pole position, a primeira de sua carreira. Felipe Massa, vencedor da prova de 2007, largaria em segundo. Era a primeira pole de um polonês na história da Fórmula 1. Mas a liderança foi perdida logo na curva 1, onde Massa largou melhor que Kubica para assumir a primeira posição. E fala do nosso BR. Hamilton continuaram. Primeiro, com ele ficando na largada, caindo para nono. E depois, ao atropelar o Alonso na saída da curva 3, danificando sua asa dianteira por completo. O que fez ele cair para o final do grid, ficando difícil de pontuar. Na volta 3, Kubica também perdeu a segunda posição, agora para Kimi Raikkonen. E depois, os compatriotas Button e Coulthard se estranharam em uma cena no mínimo interessante. De forma tranquila, para nossa alegria, Felipe Massa venceu o GP do Bahrein de 2008. Vitória em 2007, vitória em 2008, sim senhor. Com Kimi Raikkonen e Robert Kubica completando o pódio bahrenita. A primeira vitória brasileira no ano, que poderia ser uma virada de chave e um passaporte para o Massa, enfim, lutar pelo título. Eu ia dizer, né, mano, você claramente consegue ver quem é o BR aqui, tá ligado? Tipo assim... GP do Bahrein de 2008. Vitória em 2007, vitória em 2008, sim senhor. Com Kimi Raikkonen... Você claramente consegue dizer quem é o BR, sabe? Tipo, a vibe do brasileiro é única. Você claramente consegue distinguir, tipo, quem é o BR. Raikkonen e Kubica. Pensei que esse Raikkonen era... Kimi Raikkonen, ele era japonês, mano. Esse sobrenome parece muito japonês. Raikkonen e Robert Kubica completando o pódio bahrenita. A primeira vitória brasileira no ano, que poderia ser uma virada de chave e um passaporte para o Massa, enfim, lutar pelo título. A Fórmula 1 chegava em Barcelona para o tradicional GP da Espanha. E é inevitável lembrar de um fato lamentável que aconteceu nos testes de pré-temporada também em Barcelona. Ainda com toda aquela tensão de Hamilton e Alonso, em especial na torcida, torcedores espanhóis atacaram Hamilton de forma racista nesses testes, praticando o chamado blackface e proferindo xingamentos diretos ao inglês, xingamentos esses racistas. Infelizmente, nenhuma punição forte foi dada, ainda que a FIA tenha ameaçado tirar o GP da Espanha do calendário por isso. O que tivemos foram notas de repúdio tanto da FIA, quanto da McLaren, quanto do Autódromo da Catalunha. Mas sobre o final de semana do GP da Espanha, Kimi Raikkonen foi o pole position. Mano, eles não foram nem retirados do... Cara, meu Deus, que horrível. Nossa, coitado do Hamilton, mano. Nossa, ai, que ódio que eu tenho de... continuando um bom momento da Ferrari. E Fernando Alonso foi o segundo, para o delírio dos espanhóis que estavam continuando um bom momento da Ferrari. E Fernando Alonso foi o segundo, para o delírio dos espanhóis que estavam esperançosos por ao menos um pódio do homem da casa. Apesar desse susto na volta de apresentação, a Espanha inteira gelou nesse momento. Felipe Massa largou bem e tomou a segunda posição de Alonso, porém só ameaçou Kimi. O pelotão intermediário foi marcado por toques e enroscos, mas o principal susto veio de uma McLaren. Na veloz curva 8, o pneu de Heikki Kovalainen estourou e ele foi parar embaixo da barreira de pneus. Nossa. O resgate chegou e apesar de sair de maca, ficou tudo bem com o Kovalainen, ainda Deus. Bem. Alonso, que foi prejudicado com o safety car, viu o motor de sua Renault estourar, dando adeus à chance de um bom resultado dentro de casa. Kimi Raikkonen venceu praticamente de ponta a ponta na Espanha. Olha, mas o Massa tá amassando. Hamilton completou o pódio. E o campeonato, após 4 etapas, estava com um bom roteiro para o atual campeão. Falo do BR. Com 2 vitórias no ano, Kimi Raikkonen liderava com 9 pontos de vantagem para o segundo, que era justamente Hamilton. Enquanto isso, Kubica, Massa e Heidfeld apareceu com 19, 18 e 16 pontos, respectivamente. Fora o Kovalainen com 14. Era só o começo e tinha muita coisa pela frente. Turquia. O
O GP da Turquia teve alguns acontecimentos interessantes. O primeiro é que a Super Aguri deu adeus à Fórmula 1. A equipe de Aguri Suzuki vinha sofrendo com inúmeros problemas financeiros e fez do GP da Espanha o seu último na Fórmula 1. E Rubens Barrichello iria ultrapassar Ricardo Patrese para se tornar o piloto com mais GPs disputados da história da Fórmula 1, com 257 corridas disputadas. E o GP da Turquia era a casa de Felipe Massa. Ele venceu lá em 2006, em 2007 e não foi diferente em 2008. Mas foi com o drama. Ele fez a pole com o inesperado Heikki Kovalainen em segundo e segurou a ponta na largada. Enquanto alguns acidentes aconteceu ali atrás. Kovalainen, o segundo no grid, teve o pneu furado e caiu para o final do grid. A batalha pela vitória na Turquia ficaria entre Felipe Massa e Lewis Hamilton em duas estratégias distintas. Massa iria para uma estratégia convencional de 2 paradas. E Lewis Hamilton iria para 3 paradas devido ao receio da McLaren com os pneus. Após a primeira parada, Massa voltou à frente de Hamilton. Só que mais leve, Hamilton ultrapassou na volta 24 em uma manobra feroz. E agora valeria quem conseguisse aproveitar o período de carro mais leve de forma melhor. Tanto Massa quando Hamilton parasse, quanto Hamilton quando Massa parasse. E após a última parada de Hamilton, Massa passou com tudo para tomar a liderança rumo à vitória. E Hamilton voltava à frente de Raikkonen para conquistar um importante segundo lugar. E o Trulli mandou um dos melhores rádios do ano. Felipe Massa, de maneira emocionante, venceu pela terceira vez nos últimos 3 anos na Turquia. E voltava de vez para a briga do campeonato com Hamilton e Raikkonen absurdo. De fato, Massa era o imperador de Istambul. No campeonato, Hamilton perdeu a segunda posição para Felipe Massa. Mas esse segundo lugar conquistado na Turquia seria de extrema importância. Mônaco, vamos a Mônaco, guys. E chuva é lasca. Mônaco é sempre o capítulo fundamental, importante e muitas vezes caótico dentro de uma temporada. Em 2008 não foi diferente. David Coulthard marcou a imagem do sábado, batendo forte na saída do túnel, encerrando ali o Q2. Mas ficou tudo ok com o escocês. Graças a Deus. O pole foi Felipe Massa, se aproveitando da boa fase com 2 vitórias nas últimas 3 corridas. E no domingo, chuva em Monte Carlo. Uma boa corrida estava por vir. Massa segurou a ponta, mas Hamilton pulou de terceiro para segundo. Com a pista escorregadia, difícil e o circuito traiçoeiro, o início de prova foi um caos. Button, Rosberg e Glock, todos esses danificaram suas asas no início de prova. E na sexta volta, Lewis Hamilton bateu na curva Tabaque, furando seu pneu e consequentemente perdendo algumas posições. E com 8 voltas, Alonso furava seu pneu e Coulthard e Bourdais batiam na maçanete. O safety car entrou, o que deu uma nova vida para Lewis Hamilton. E seria um momento crucial. Mas aí veio um mau momento para a Ferrari. Raikkonen foi punido com um drive-thru devido a um erro da Ferrari no protocolo de pneus na largada. E o Massa escapou. Felipe! Volta! Não deixa morrer! O líder então volta. Kubica, que naquele momento não tinha ainda sua primeira vitória. O caos seguiu na prova, com incidente entre Alonso e Heidfeld e mais uma batida de Raikkonen. No momento das paradas programadas, Massa recuperou a posição de Kubica, mas Hamilton passou a ser o novo líder. E faltando perto de 25 voltas para o fim, Hamilton depois Kubica depois Massa pararam para colocar os slicks. Mas devido ao lento pit stop da Ferrari, Kubica voltou a ser o segundo. Hamilton então era o líder e estava perto de uma vitória após ter o pneu furado. E antes do fim de prova, Nico Rosberg bateu forte nessa da piscina, causando um novo safety car. E Kimi Raikkonen atropelava Adrian Sutil, coroando a sua má corrida e tirando o Sutil da corrida. Isso aqui foi absurdo, esse quem que fez esse? E Kimi Raikkonen atropelava Adrian Sutil. Kimi Raikkonen, caralho, isso que ele fez. Isso era pra tentar ultrapassar? Coroando a sua má corrida e tirando o Sutil da corrida. Sutil que naquele momento estava em quarto com a novata e modesta Force India. Mano, e no limite de isso aí foi horas, sacanagem. Foi sacanagem. E uma reviravolta fantástica para conquistar a sua segunda vitória no ano. Ele perdeu o controle? Ele era o líder do campeonato. Kubica chegou em segundo e o frustrado Massa chegou em terceiro. O campeonato mudava mais uma vez e cada vez mais mostrava para a gente que o equilíbrio não era momentâneo, ele veio para ficar. Isso é uma vitória histórica. Canadá, Robert Kubica sofreu um dos acidentes mais marcantes do século na Fórmula 1. Uma batida forte onde seus pés chegaram a ficar expostos, mas o polonês não sofreu grandes lesões. Glória a Deus, que horror! Dos Estados Unidos, dando lugar a um jovem Vettel que faria sua estreia, mas esse momento ficou marcado. E chegamos em 2008, no mesmo GP do Canadá, onde o asfalto estava sendo um problema. O asfalto da pista canadense estava cedendo e foi necessário reasfaltar algumas partes do circuito horas
horas antes do início da corrida. isso? Algo preocupante para aquela prova. Pole foi Hamilton, ele que conquistou sua primeira vitória aí. E olho no Kubica, que era o segundo. Na corrida, Hamilton ia vagando tranquilamente na primeira posição, até que Adrian Sutil parou o seu carro, o safety car entrou e juntou todo mundo. Como em 2008 era necessário que o pelotão todo se juntasse para poder abrir os boxes, quando abriu, todos foram juntos. Hamilton então voltou atrás de Raikkonen e Kubica e fez isso. O Hamilton encheu o carro do Raikkonen. Hamilton bateu em Raikkonen e ambos abandonaram a corrida no pit lane. Um momento crucial, pois o líder e o vice-líder do campeonato estavam fora de uma maneira completamente bizarra. Quem agradeceu foi Kubica, que virou o virtual líder da prova, e Massa, que viu os dois ficarem fora. Porém, no momento da relargada, a Ferrari chamou novamente o Massa para os boxes, pois houve uma falha no reabastecimento. A disputa pela vitória estava entre as duas BMWs. Hyde foi uma estratégia de uma parada e Kubica uma estratégia de 2 paradas. A BMW pediu para Hyde deixar o Kubica passar para ele tentar abrir vantagem, e assim venceria a corrida aquele que executasse melhor a sua estratégia. Alonso, que estava no pódio e ameaçando Hyde, rodou sozinho, bateu e abandonou. Mais uma frustração. Não, gente, eu achei pouco o que aconteceu nessa corrida. Caralho, não para de acontecer coisa. Já tirou 4, 5 pessoas aí dessa corrida, mano. Vai ficar quem no final? Só o safety car? Ele que vai ganhar? Que isso? Para o Alonso. E faltando 22 voltas para o fim, Kubica parava. Tudo deu certo e ele voltou em primeiro, à frente de Heidfeld. Kubica executou sua estratégia de forma perfeita e estava perto de sua primeira vitória. Felipe Massa foi se recuperando após o erro da Ferrari. Bora, e quando Massa. estava na 6ª posição, fez isso aí. Grande ultrapassagem de Felipe Massa. Que ultrapassagem, talvez a ultrapassagem da temporada. Massa, que terminaria em quinto após um pit stop extra no fim. Na frente, no entanto, um ano após seu forte acidente no Canadá, Robert Kubica vencia o GP do Canadá de 2008. Não, meu mano a Massa não primeira ficou no top vitória 3. de sua carreira. Robert, bravo, bravissimo, bravissimo. That's an historical win, Robert. Nossa, You are leading bonito. the championship now. A primeira vitória Bonito. do polonês promissor em um momento tão especial. E agora, Kubica liderava o campeonato, surpreendendo todas as expectativas. Heidfeld completou a dobradinha da BMW e David Coulthard conquistava ali o seu último pódio na Fórmula 1. 7 corridas apenas e esse campeonato já estava bom demais. Nossa. Oh, pra ser a última ele tá no pódio, deve ter sido da hora. Na América do Norte, voltamos para a Europa. O Brasil o para- quê? O Brasil lidera o campeonato. Yeah. Na América do Norte, voltamos Mas engraçado é eu torcendo por um negócio que aconteceu há quase 20 anos atrás e eu não sei o plot. Então, tipo assim, eu realmente tô torcendo muito pro meu mano Felipe Massa. para a Europa, para a França, circuito de Manicourt, onde a Ferrari estava forte. Kimi Räikkönen Vai, Brasil! travou a sua segunda pole no ano e o Felipe Massa, com torcicolo, largaria em segundo. Alonso surpreendeu Bichinho. a todos e largaria em terceiro, para o delírio da torcida da Renault na França. Hamilton, que foi punido pelo incidente causado no GP do Canadá, largaria em 13º, Nó. apesar do terceiro lugar no quali. Em um dia nublado e Mas com a ameaças batida de dele chuva, foi a absurda. largada era dada em Manicourt, onde Raikkonen segurou firme a liderança. Ainda na primeira volta, Hamilton, em uma tentativa de galgar posições, foi ultrapassar o Vettel. Porém, cortou a rápida chicane e não devolveu posição. Nossa. Esse incidente foi investigado e com 13 voltas de corrida, Hamilton foi punido com drive-thru. E na Eita, mesma que tá volta, difícil inglês pro meu pagou a mano punição Hamilton. E perdeu várias das poucas posições que ele ganhou. Era a segunda corrida seguida em que o Hamilton cometia um erro bobo. Os olhares então se voltaram para a batalha entre Raikkonen e Massa, que naquele momento estava tranquila para o finlandês, que controlava de forma magistral. Até que uma peça do escapamento de Kimi se soltou. Eita. E a partir dali ele perdeu muito rendimento. Massa foi chegando rapidamente e na volta 39 ele passou facilmente. A vitória estava muito próxima. No final de prova, gotas de chuva começaram a cair. E a principal briga era entre Trulli e Kovalainen por um lugar no pódio. Felipe Massa do Brasil venceu o GP da França de 2008 em Let's Manicourt go. e liderava então o campeonato. Lindo, a primeira divo. liderança de um brasileiro na Fórmula 1 desde 1993 com Com Ayrton Senna. Senna. Ou seja, 15 anos depois. O Brasil voltava a comemorar e ter esperança. Tínhamos, enfim, um brasileiro firme na luta pelo título. Raikkonen, mesmo com problemas, completou a dobradinha. E Arnold Trulli conquistava o primeiro pódio dele e da Toyota no ano e comemorou muito. E o campeonato agora estava mais equilibrado do que nunca. Massa agora liderava para a festa da torcida brasileira. Kubica aparecia Eu não posso 2 comemorar pontos muito, atrás. então eu tô- Raikkonen 5 pontos atrás e Hamilton 10 pontos atrás. Agora a parada seria o GP da Inglaterra. Show de Lewis Hamilton. Finalmente, né? Pô, na Inglaterra, tava na casa dele. Só mogaram meu mano Lewis. Ele só se atrapalhou os outros, saía da pista e quebrava o carro dos outros. O meu mano Hamilton sobra nada.
Na Inglaterra, o roteiro de cinema estava preparado para o homem da casa, Lewis Hamilton. Em meio ao anúncio de que o GP da Inglaterra faria sua última corrida em Silverstone em 2009, o que não aconteceu de fato, e após um quali desastroso para Hamilton que viu uma primeira fila com Kovalainen e Webber se formar, o clima era preocupante. Mas sob forte chuva no domingo, tudo mudou para os ingleses e para o inglês. Numa largada feroz, Hamilton pulou de quarto para segundo, quase primeiro, pois Kovalainen segurou a ponta, mas não por muito tempo. Enquanto muita gente sofria nas condições ruins, Hamilton na volta 5 tomou a liderança de Kovalainen para o delírio da torcida, e dali em diante só abriria vantagem. Raikkonen então se tornou a principal ameaça ao inglês, até que a Ferrari tomou uma péssima decisão de não trocar os intermediários, o que fez tanto ele quanto Massa sofrerem com os pneus mais gastos e uma pista mais molhada. Tem que usar pneu coisado quando chove, tem que trocar pneu, gente. Começou a chover muito, troca esses pneus, não pode ficar vacilando. Aí o pneu fica podre, aí o cabo se machuca. Segurança em primeiro lugar. Vários pilotos rodando e sofrendo aí, péssimas condições de pista em Silverstone. Tá vendo? Os pilotos Olha o perigo. mais precisos e cautelosos na chuva levaram vantagem. Como Nick Heidfeld, que performou 2 ultrapassagens duplas, uma inclusive sobre os finlandeses Raikkonen e Kovalainen. E outro que se deu bem foi o Rubinho, que colocou os pneus de chuva extrema no momento certo e ganhou várias posições. Chegando a parar inclusive em segundo com uma fraca Honda que vinha sofrendo em 2008. O mesmo não se pode dizer de Massa, que rodou 1, 2, 3, 4, 5 vezes em Silverstone. Que isso, uma corrida Massa? para esquecer tanto para ele quanto para Ferrari em geral, que colocou seus pilotos em condições muito difíceis de guiar. Culpa da Ferrari. E mais rodadas iam acontecendo, vitimando mais pilotos, como Robert Kubica e Nelson Piquet, que ia fazendo uma boa prova. E com mais de 1 minuto de vantagem e uma pilotagem impecável, dominante, Lewis Hamilton venceu o GP da Inglaterra de 2008 em casa e assumia a liderança do campeonato. Eu acho bonito quando o cara ganha na casa dele, realidade. E ele voltava quando o Hamilton ganha, tipo, na Inglaterra. Nick Heidfeld chegou em segundo e Rubens Barrichello, em outra corrida mágica na chuva, chegou em terceiro em um milagre com a Honda. E o homem a ser batido agora era o inglês. Alemanha, o ponto de ruptura. Eis uma corrida crucial para a batalha do título, que vocês vão entender, mesmo que demore um pouquinho para explicar. A Fórmula 1 chegava em Hockenheim, que tinha se ausentado do calendário de 2007, mas que retornava em 2008. E Hamilton seguiu a boa forma e cravou a pole em território alemão, com Massa ao seu lado. Uma boa largada de Hamilton e Massa se mantendo em segundo, a corrida ia se desenhando de forma tranquila para o inglês e até monótona. A diferença alternava, mas nada de muito grandioso, até que um nome familiar mudou a corrida. Na volta 35, Timo Glock escapou na saída da última curva, sua suspensão quebrou e ele bateu de forma muito forte, causando então a entrada do safety car. Nelson Piquet, que estava em uma estratégia de uma parada, parou de forma quase simultânea ao acidente do Glock, o que seria bom para ele. Todos os pilotos pararam quase, só que Hamilton ficou na pista em um erro de estratégia da McLaren. Quando o carro madrinha saiu, Hamilton acelerou tudo que tinha direito, e com 18 voltas restando, ele parou nos boxes, voltando na 4ª posição. O líder era Nelsinho Piquet, que se beneficiou do timing perfeito do safety car com a sua parada. Massa era o segundo e Kovalainen o terceiro. Kovalainen abriu e Hamilton então via com tudo pra cima de Massa. O inglês botou por dentro no hairpin, Massa tentou dar o troco e Hamilton se segurou de forma agressiva. A próxima vítima seria ele, Nelsinho Piquet, que com 8 para o fim mergulhou por dentro também no hairpin e o brasileiro da Renault não ofereceu resistência. Eu ia falar, Nelsinho Piquet Jr., falaram, ele é filho do Piquet que também foi piloto de Fórmula 1, ele é BR também, esse Piquet Júnior. Esse Júnior é só daqui, esse JR. O Piquet é filho de outro BR que ele é BR também. Filho do sogro do Max, que é Nelson Piquet. Peraí. Ele é filho do sogro do Max. O cunhado, então. Nelsinho é filho do Nelson Piquet, que também foi tricampeão de Fórmula 1. Então, no caso, Nelson é sogro do Max Verstappen, e tricampeão de Fórmula 1. Então, o Nelson se o Nelsinho é filho do Nelson, então o Verstappen e o Nelsinho são cunhados, no caso. O Nelsinho é cunhado do Verstappen. Ô, louco, gente, que loucura. Não sabia que o Verstappen tinha... A esposa dele é BR? Ou, tipo, nasceu... Eu não sabia que o Verstappen tinha ligação com alguma coisa do BR, não. É por isso que tem tanto BR que gosta do Verstappen, né? Faz
sentido. Porque a maioria da galera que eu vejo que gosta do Verstappen. Ô, louco, que da hora, gente. Fofocas de Fórmula 1, adoro. A Kelly nasceu fora do Brasil, mas tem nacionalidade também. Ah, não, assim, ela nasceu fora do BR, mas os pais dela são brasileiros. Então, entendi. Ela tem dupla nacionalidade, né, que fala. Mais nome BR do que Kelly. O nome da minha mãe é Kelly, pô. Tu vai dizer que Kelly não é... Kelly Piquet é alemão. Ah, então ela nasceu na Alemanha, mas os pais são brasileiros, o pai e a mãe. Então, ou às vezes só o pai, né? Mas se ela ela tem raiz, ela tem sangue. É, então, Kelly Chu. o GP da Alemanha de 2008 em Hockenheim, uma grande Ai, que lindo! 2BR e 2BR e meio, que o Hamilton a gente considera meio a meio, porque ele tem CPF também. E segundo e terceiro apareciam 2 brasileiros. Nelson Piquet Nossa, em que segundo e lindo. Massa em terceiro, Que lindo. num pódio duplo para o Brasil, que infelizmente é o último até os dias atuais. O resultado em um pódio histórico. E que mais à frente, o roteiro dessa corrida seria motivo de investigação por algo muito mais grave. Mas por enquanto, era só alegria. Hungria. O motor foi-se embora. Oxente. Hamilton vinha de 2 vitórias consecutivas, e na Hungria a McLaren mostrou sua força mais do que nunca. No calor húngaro, Hamilton cravou a pole position com o Heikki Kovalainen largando ao seu lado. Felipe Massa, que era o principal rival do inglês, largaria logo atrás dele, em terceiro. Só que nos primeiros metros a alegria McLarista murcharia, pois Felipe Massa fez essa largada. Que lindo isso, Diva, arrasou. Uma largada espetacular, linda e que já era histórica. Após isso, o que se viu foi Felipe Massa abrindo cada vez mais vantagem em uma prova controlada, tranquila, dominante, espetacular. Nossa, como ele vem. Foi uma corrida marcada por problemas nos pits, com fogo nos carros de Nakajima, Rubens Barrichello e 2 vezes em Sebastian Bourdais, Meu quando Deus. o extintor estralou. E a situação de Massa melhorou ainda mais, quando faltando 30 voltas para o fim, o pneu de Lewis Hamilton furou. Uma parada foi obrigatória e ele foi parar fora do top 8, ou seja, fora dos pontos. O destino parecia bom para Massa, mas faltando 3 voltas... Que pecado, o motor de Felipe Massa! Ele liderava tranquilamente, mas faltando 3 voltas para o fim, o motor de sua Ferrari abriu o bico na reta dos boxes. Nossa. Era um balde de água fria. A vitória estava próxima, mas o azar veio mais uma vez. A vitória caiu... Cara, pra mim, o que complica no Fórmula 1 é que Fórmula 1, ele não é só... Na minha cabeça, são 2 competições. Não é só do piloto, quem é o melhor piloto. É quem tem o melhor carro também. Então, tipo assim, não depende só da competência do piloto. Se o carro não atender as expectativas, já era, tá ligado? Porque se o carro para, dá algum problema, isso não é tipo, nossa, gente, deu BO no carro. Não, vamos deixar ele... Não, meu velho. Não. É os dois que estão na corrida. Tanto o piloto quanto o carro. Eles estão aí pra ver quem é o melhor piloto e quem é a melhor dessas empresas aí que tem um carro. Então isso que é isso que é foda, tá ligado? O carro faz toda a diferença. Por mais que o piloto seja o coração do carro, se o carro não conseguir fazer o mínimo, que são as coisas que tem que rolar, tipo, durante a corrida, não vai adiantar de nada, tá ligado? Colo de Heikki Kovalainen, a primeira dele na carreira, que, como disse o engenheiro, bem-vindo ao mundo da vitória, Heikki. Welcome to the world of winning, Heikki. First of many. Ah, Timo Glock fofo. chegou em segundo em seu primeiro pódio na carreira e Raikkonen fechou o pódio. Hamilton ainda conseguiu chegar em quinto, enquanto Massa, bem de forma traumática, abandonou. É, né? Não tinha o que fazer, tadinho. Reage, Mona. Chegávamos então na primeira novidade da temporada, o GP da Europa no circuito urbano de Valência, na Espanha. Muito belo, muito bonito, arquitetado por Hermann Tilke, que seria a primeira de uma enxurrada de pistas novas que surgiriam na Fórmula 1 nos anos seguintes. E no sábado, dia em que a seleção feminina de vôlei foi ouro nas Olimpíadas, Massa cravou a pole position. Ai, que coisa dia linda. perfeito para os brasileiros. Beijo, e no domingo, em uma Brasil. corrida de poucas emoções, é verdade, Massa dominou de ponta a ponta com pole, volta mais rápida fala e dele. vitória em Valência. Por pouco não foi um Grand Chelem. Na primeira corrida em Valência, vitória brasileira, um bom começo para nós. Hamilton e Kubica completaram o pódio. Mas a principal preocupação veio com a Ferrari em outros momentos da corrida. Em uma das paradas ocorreu um erro na luz do pit lane e quase que a mangueira ficou presa no carro do Kimi. Um sinal importante. Cara, essa parada de pit stop é muito perigosa, que eu já vi um monte de gente se lascando no pit stop, tipo, sendo levado junto com o carro. O cabo do carro passando por cima do pé de alguém e quebrando ou se machucando. E o foda é que o piloto tá tão na adrenalina de ter que voltar
Cara, não para, tipo, não pode, tipo, parar, pedir desculpa, se preocupar com a pessoa, mano, tem que focar em correr. Isso é muito, tipo assim, absurdo, tá ligado? Eu fico, nossa senhora, dá agonia ver a situação que o povo passa. É perigosa do Massa no pit e o motor estourado do Kimi Raikkonen, o Nó. segundo em 2 corridas. A Ferrari vitória tá veio, bem, hein? mas os sinais estavam no ar. Bélgica, com polêmica e emoção. A Spa, uma pista clássica, lendária, que vez ou outra traz corridas históricas, como em 2008. Hamilton fez a sua 5ª pole position no ano, Massa largaria ao lado dele em segundo, e o rei de Spa, Kimi Raikkonen, largaria somente em quarto. Mas como em outras corridas na temporada, uma chuvinha no domingo mudaria muita coisa, e aconteceu na Bélgica. A largada foi dada, ainda com pista úmida, e Raikkonen foi mostrando suas credenciais. Passou com Kovalainen na partida e Massa na saída da Raikkonen, até de forma bem fácil. Então, foi pra cima de Hamilton. E após um erro do inglês na curva 1, uma rodada, o Kimi chegou e passou na saída da Raikkonen, assim como foi com Massa. Raikkonen liderava na Bélgica, em questão de, 2 voltas. A pista até de forma rápida foi secando e pouca coisa ia acontecendo, para falar a verdade. Mas com 7 e 6 voltas para o fim de prova, pingos de chuva iam caindo em Spa e essa chuva ia aumentando e aumentando. E a diferença de Raikkonen para Hamilton abaixando e abaixando. No final da volta 42, Hamilton chegou em Raikkonen e fez a manobra na buzz stop. A manobra não foi executada. As ultrapassadas do Hamilton são as melhores para mim. Posição, porém na curva seguinte mergulhou por dentro e mais uma vez passou o Kimi. E essa manobra daria o que falar. Mas na penúltima volta, ambos travaram uma batalha histórica. Com a pista cada vez mais escorregadia, Hamilton pegou o tráfego do Nakajima e o Raikkonen passou ambos em uma linda manobra. Mas logo a seguir, rodou sozinho. E metros depois, Raikkonen errou novamente e agora acabando com a corrida de vez. Quanta coisa em uma volta só e Raikkonen estava fora da corrida, sendo que metros antes ele liderava. Na última volta as coisas ficaram difíceis, todo mundo com muita cautela. E Lewis Hamilton venceu o GP da Bélgica de 2008 com Massa em segundo e o final completamente maluco. Heidfeld parou na antepenúltima volta e Alonso na penúltima volta para colocar pneus intermediários. E a aposta deu certo, Heidfeld terminou no pódio e Alonso nos metros finais conseguiu uma 4ª posição. A frustração ficou com o Bourdais, que estava em posição de pódio, mas terminou em 7º. Hamilton venceu, certo? Bem, você se lembra daquele corte de curva na buzz stop? Então, isso teria consequências. Hamilton cortou a chicane e devolveu a posição, mas não de forma completa, como diz a orientação da FIA. Que é devolver a posição e dar o tempinho até fazer um novo ataque. Como em 2008 as punições eram mais pesadas, Hamilton tomou 25 segundos no tempo final de prova e, consequentemente, perdeu a vitória. Caindo então para a 3ª posição na classificação final. Eu ia falar, ficou falando, Hamilton ganhou, mas ali tava Massa, um outro... E o Hamilton ficou em último. Que eu ia falar, ele teve essa ultrapassagem que ele... Além dessa, teve uma outra que eu vi ele dando. Mas eu acho que a segunda era tipo de... Tipo, pra tomar cuidado com a chuva, sabe? Que eu ia falar, ué. Não vai punir isso aqui, não? Eu sei que pune. Mas aparentemente em 2008 era bem mais chatinha as regras, né? Tipo, eram bem mais difíceis. Felipe Massa, no pós-corrida, se sagrou vencedor do GP da Bélgica de 2008. Meu mano Massa tá mandando muito polêmico, mas que no fim, o Brasil venceu. Engole essa. Quem não é BR. Aqui é BR. Uma das histórias mais impressionantes de 2008 estava prestes a acontecer. Um verdadeiro conto de fadas. Chegamos, enfim, no GP da Itália de 2008. A batalha era entre Hamilton e Massa. A briga era essa. Mas por pelo menos uma corrida, o foco deixou de ser esse. Uma forte chuva caiu em Monza tanto no sábado quanto no domingo. E aí apareceu um jovenzinho supimpa cujo nome era Sebastian Vettel. Mas quando chove no sábado e no domingo, eles não conseguem fazer esse Q1, Q2 e Q3, né? Eles não conseguem tirar o coisa. Aí, se parar de chover no domingo, vai na aleatoriedade de como tá as outras posições? Fazem sim, não muda. Ué, mas tá essa chuva todinha. Foi nessa chuva mesmo? Só muda se for um dilúvio? Meu filho? Ficar chovendo no final de semana, isso aqui não é dilúvio, aí, não? Apareceu um jovenzinho supimpa, cujo nome era Sebastian Vettel. Supimpa. O Vettel corre até hoje, né? Um sábado difícil, complicado, aí, alguns nomes importantes. Eu podia ter só esperado. Ficaram nas fases iniciais do quali, como Kubica, Raikkonen e Hamilton no Q2. Somente Massa dos que estavam brigando pelo título conseguiu ir ao Q3. Aqui no BR a gente tá acostumado com chuva que alaga, pode ficar tranquila. Q3, Sebastian Vettel surpreendeu. Vettel aposentou? Ué, 2008 ele tava lançando e ele já se aposentou? Danou-se já? Hamilton tá aí desde esse começo, parecendo novinho, Hamilton tá até hoje, há 3 anos atrás. Farmou, vazou? Então Vettel farmou, vazou. Entendi.
o mundo a bordo de sua Toro Rosso para cravar a primeira pole position da história da equipe italiana. E Bourdais, seu companheiro, largaria em quarto. E essa chuva que já bagunçou no sábado, seguiu no domingo. A largada seria sobre safety car, mas Bourdais infelizmente ficou e caiu para o fim do grid. E quando a largada enfim foi dada, Vettel segurou a ponta de forma tranquila e isso seria só o começo. O começo de prova foi de algumas dificuldades para os pilotos, como o Glock que rodou, Fisichella que bateu e até o líder Vettel estava tendo dificuldades. Massa teve uma boa briga com o Rosberg, onde passou, teve que devolver a Fez bem em aposentar. Vettel só tava cometendo erro de iniciante no Fórmula 1 moderno desde 2008. Fez bem. Só foi 4 vezes campeão porque Alonso lutou com ele com uma carroça, senão era só 2 títulos. Vettel farmou 4 títulos, depois foi aposentado pelo Leclerc. É que o Leclerc que é o atual, né? e depois passou novamente. E Hamilton ia ganhando posições sendo o verdadeiro showman da prova. Na volta 9 ele estava em 13º e na volta 19 ele já era o 7º. A pista ia secando, o que foi ruim para Hamilton e bom para Kubica, que pulou para a posição de pódio pois colocou os intermediários na hora certa, sem prejudicar a janela de combustível. E lá na frente estava Sebastian Vettel, controlando de forma magnífica a corrida com a sua Toro Rosso, para então vencer o GP da Itália de 2008. E aí vem o Vettel, vitória histórica em Monza! A primeira vitória de sua carreira, a primeira da história da Toro Rosso, uma pilotagem histórica. A Toro Rosso, que antes era a Minardi. Meu Deus, que carro lindo. Acho que esse é o carro de Fórmula 1 mais lindo que eu já vi na minha vida. Que isso? Nossa, ele todo... Ai, todo all black, assim, os pneuzão. Ô, louco, que carro bonito. Minha Nossa Senhora. Acho que é a primeira vez que eu fico apaixonado por um carro de Fórmula 1. Que nunca conseguiu nenhum pódio sequer na Fórmula 1. Enfim, chegava esse momento de glória. Ah, não, teve um que a gente viu também. Acho que foi da Red Bull. Um que a gente viu que era branco. Acho que era branco com dourado. Não lembro. Um que a gente viu que... Acho que foi no outro vídeo que a gente viu. Não lembro. Que eu falei, nossa, era bonitão. O pole mais jovem da história. E agora era o vencedor mais jovem da história. É, eu ia falar, ele é mó novinho. Demorou muito. Fez muita festa. A Toro Rosso estava em êxtase. O mundo... A Red Bull branca. Isso. A Red Bull branca. Aquele carro era muito lindo. Mas eu ainda achei esse todo pretão mais bonito do que aquele da Red Bull. Estava presenciando o surgimento de um futuro campeão. Kovalainen e Kubica completaram o pódio. Massa foi o 5º e Hamilton o 6º. E o campeonato agora estava assim, antes da próxima corrida. Hamilton e Massa estavam separados por apenas um ponto, com 4 corridas faltando para o fim da temporada. E olha, teríamos muita história para contar nessas corridas finais, e bem, vocês já sabem. Tô vendo, né? Eu não sei, né? Porque eu não vi. Alguém deve saber. Pela primeira vez na história da Fórmula 1, uma corrida noturna seria realizada. E o palco seria o circuito de rua de Singapura, mais uma novidade no calendário. Uma pista travada em um lugar muito quente, quase uma corrida de resistência. E o final de semana começou... Pera, onde que era a corrida que eu não vi? Pela primeira vez na história da Fórmula 1, uma corrida noturna seria realizada. E o palco seria o circuito de rua de Singapura, mais uma novidade no calendário. Uma pista travada em um lugar muito quente, quase uma corrida de resistência. E o final de semana começou bem para os brasileiros. Afinal, Massa cravou a pole. 664 milésimos à frente de Lewis Hamilton, mais de meio segundo. Alonso, que era um dos favoritos a conquistar a pole pelo seu desempenho nos outros treinos, ficou no Q2 após seu carro quebrar. Tadinhos. E marca esse fato porque ele seria de suma importância. Com Massa na pole e expectativa de vitória e liderança do campeonato, a primeira corrida noturna da história da Fórmula 1 começava. Foi a primeira da Fórmula 1? É que na noite não é perigoso? Tipo, eu não vejo mais corrida de Fórmula 1 hoje em dia à noite. Na minha concepção, não é perigoso? O início de prova estava tranquilo para o brasileiro, a diferença só aumentava, chegando a estar em 5 segundos. Mas aí veio uma combinação de 2 acontecimentos. O primeiro foi Alonso parando antes de todo mundo de forma inesperada na volta 12. E logo depois que o Nelson Piquet bateu na curva 17 na volta 14, o que causou um safety car. 2 voltas depois de Alonso parar, seu companheiro Nelsinho bateu. Uma coincidência tão grande que no fim das contas não chegou a ser uma coincidência. Com o safety car, todo mundo se juntou para então fazer sua parada nos boxes. E o pit lane então seria um Deus nos acuda. Massa, o líder, foi o primeiro a entrar. E a Ferrari fez aquilo que a gente mais temia. Mano do céu. A Ferrari não sabe aprender com os erros. Já é a terceira vez, mano. Terceira vez. Tô ficando estressada com a Ferrari. Ai.
Felipe Massa ficou com a mangueira presa em seu carro em um erro de pit stop da Ferrari. Cara. Voltando então na última posição, onde depois seria punido. Era tudo o que Hamilton queria. Na relargada, Rosberg e Kubica na teoria estavam liderando a prova, mas ambos pararam de forma irregular e também foram punidos. Assim, Fernando Alonso tomou a ponta em Singapura no plano perfeito da Renault. Felipe Massa no final do pelotão sofria com escapadas e até batidas, enquanto Hamilton passava a Coulthard e assumia a terceira posição. No fim da prova, a única esperança da Ferrari era Kimi Raikkonen, que era o quinto, mas o fim não foi tão bom para ele também. Que dia terrível para a Ferrari, um Bem feito. Acabou com o meu mano Massa, eu quero que se lasque também. Não vai ganhar alto, não. dia para esquecer. Fernando Alonso venceu o GP de Singapura de 2008, a primeira vitória dele e da Renault em 2008 em um cenário bem provável. Nico Rosberg foi o segundo e Lewis Hamilton o terceiro. Hamilton agora liderava o campeonato com 7 pontos de vantagem para Felipe Massa. Mano. Restando então 30 pontos em jogo. A história desse GP de Singapura estava longe de acabar, mas antes tivemos o GP do Japão. Nippon. Após a decepção de Singapura para Massa e para a Ferrari, a Fórmula 1 desembarcava em Fuji para o GP do Japão. Hamilton tinha 7 pontos de vantagem, restando 3 corridas e um cenário parecido com 2007, onde ele tinha uma boa vantagem na mão, mas jogou fora. Será que isso iria acontecer em 2008? Bem, fim de semana pelo menos começou bem para o inglês. Hamilton cravou pole position, com Raikkonen largando ao seu lado. Massa seria apenas o quinto. Destaque para os pneus Bridgestone, que nessa corrida tinham listras verdes e uma ação ambiental. E tudo estava pronto para a largada, que seria caótica. Hamilton não largou bem e foi ultrapassado por Raikkonen. Então fritou tudo e espalhou na curva 1, prejudicando Raikkonen, Massa e seu companheiro Kovalainen. Assim, o líder de prova era Robert Kubica, com Alonso e Kovalainen fechando o top 3. Mais atrás, Coulthard e Nakajima batiam forte, mas a corrida prosseguiu. E na segunda volta, Felipe Massa errou o cálculo na chicane e rodou Lewis Hamilton. Hamilton caiu para a última posição, em uma manobra que beneficiaria, na teoria, Felipe Massa. Mas ambos acabaram sendo punidos, Hamilton pela espalhada na curva 1 e Massa por rodar o Hamilton. O foco então estava na batalha pela vitória, que era entre Kubica e Alonso, onde Alonso tomou a ponta após a primeira rodada de pitstops. Já o Kovalainen teve seu motor estourado e abandonou. Massa seguiu em sua recuperação rumo aos pontos, apesar de Sebastian Bourdais ter rodado ele na saída dos boxes. Mas Massa não desistiu e passou Heidfeld e Webber para terminar na 8ª posição, nunca desiste. que viraria uma 7ª posição pela punição dada a Bourdais. Alonso venceu o GP do Japão, a segunda vitória dele e da Renault, a segunda consecutiva, que ainda contou com Nelson Piquet em quarto. Raikkonen e Kubica completaram um pódio até que aleatório, e Massa terminou em 7º e Hamilton em 12º. Agora a diferença era de 5 pontos de Hamilton para Massa. Já diminuiu de 30 para 5, pai. Isso aqui já é um milagre. Onde somente Kubica, além deles, tinha chance de título, ainda que remota. Mas antes, uma historiazinha de Singapura. Gente, o escândalo da temporada, Singapura Gate, o portão de Singapura. O GP de Singapura já havia sido encerrado, gerava suspeitas, mas era tudo no campo da conspiração. Até chegar o ano seguinte, 2009, onde a bomba estourou. Nelson Piquet estava sob contrato, mas após o primeiro semestre de 2009 com erros e apresentações pífias, ele foi demitido da Renault nas férias de verão. Romain Grosjean foi para o seu lugar, mas ali abria-se uma brecha para o escândalo ser revelado. Nelson Piquet, o pai, já sabia de todo o escândalo ainda em 2008. Contou tudo para Reginaldo Leme, que foi soltando isso aos poucos, e a primeira bomba veio no GP da Bélgica de 2009. Deixa eu aproveitar para dizer que tem um novo escândalo pintando por aí, Galvão, porque a FIA está fazendo uma investigação minuciosa entre engenheiros da Renault e já tem depoimentos que incriminam Flávio Briatore por algo muito grave, de ter premeditado aquele acidente de Nelson Piquet na 14ª volta do Grande Prêmio de Singapura em 2008, que deu a vitória a Fernando Alonso e inclusive mudou a história do campeonato. Lembra que o Alonso fez o pit stop na volta 12 e o Nelson teria que interromper a corrida de qualquer forma na volta 14, com a entrada do safety car, e até o lugar da batida teria sido previamente escolhido, segundo alguns depoimentos e algumas gravações da comunicação por rádio que confirmam suspeitas. E os engenheiros da equipe, nem todos participaram, mas todos estão sendo investigados e há um clima muito ruim aí na equipe. Nossa, gente. Está investigando o assunto, que no caso era a batida proposital de Nelson Piquet para dar a vitória a Fernando Alonso no GP de Singapura de 2008 e que mudou o rumo do campeonato. Mas aí no caso ele estava seguindo ordens da
dar... Esqueci já qual que é o nome da empresa. Tipo, foi proposital pra dar a vaga pro outro, do chefe, né? É que eu esqueci, ele é da Honda, da Ordens do Briatore, que era o dono da empresa. Da Renault. Isso. Ô, louco, mano, que isso? Não pode? Depois da quebra de Alonso no Q2 em Singapura, Flávio Briatore, o chefão da equipe, e Pat Simmons, o diretor da equipe, tiveram uma ideia. Tomando como base o GP da Alemanha, onde Nelson Piquet parou de forma quase simultânea ao acidente do Timo Glock e foi parar na liderança, o plano deles era fazer o Nelson bater de propósito, 2 voltas depois do Alonso parar, em um ponto em que seria garantido a entrada do safety car, que no caso era a curva 17. Nelson Piquet foi coagido por ambos e aceitou então bater de propósito para beneficiar seu companheiro. Mano, o Nelson rodou também na volta de apresentação, já treinando pra bater na corrida no mesmo ponto. Gente, que safadeza. Isso é canalice, tá? O bichinho, tadinho, ele teve que fazer isso de propósito. Tipo, seguindo ordens. Oh, que absurdo. O próprio BR também se lascou nessa, tá ligado? Volta de apresentação, Nelson Piquet já treinava a manobra que seria repetida e executada na volta 14. Mano, olha isso. Nelson Piquet já treinava a manobra que seria repetida e executada na volta 14. Após Gente, isso é... Meu Deus. isso, todo mundo se juntou, Alonso tomou a ponta e venceu a corrida. As investigações foram feitas, julgamentos foram feitos e o veredito foi tomado. Flávio Briatore foi banido de forma vitalícia da Fórmula 1. Sofreu banimento vitalício e depois se acertou. Caralho! Ele foi banido na época? E Pat Simmons tomou um gancho de 5 anos da categoria. Banido, Pat Simmons, banido por 5 anos, já está trabalhando de novo. Nelson Piquet também seria punido, mas passou ileso em um acordo de delação premiada. Alonso E hoje em dia o Briatore tá na Alpine. Alpine é uma dessas aí que corre? também passou ileso, porque não foi provado o seu envolvimento no caso. A Renault perdeu o patrocínio. O Alonso vai negar até a morte, filho. Ele vai negar até a morte, porque ele garantiu dele, tá ligado? Ele ganhou, ele não vai nunca dizer que ele sabia de um negócio desse. Nelson Piquet perdeu reputação, assim como Briatore e Pat Simmons, que hoje estão livres para trabalhar na Fórmula 1 em um acordo com a justiça. Como a temporada de 2008 já havia sido encerrada, o GP de Singapura não poderia ser anulado, apesar de comprovadamente manipulado. Mas isso afetou em muito Cara. no campeonato. Nossa, que absurdo, mano. Lewis Hamilton, Felipe Massa e Robert Kubica. Esses eram os pilotos que ainda tinham chance de título antes do GP da China. Mas a gente sabia que a batalha real era Hamilton versus Massa. A vantagem era de 5 pontos do inglês para o brasileiro. E após a pole de Hamilton com Massa largando em terceiro, a chance dele chegar no mínimo com uma boa vantagem em Interlagos era grande. E Hamilton podia ser campeão já no GP da China, bastava ele vencer e Massa ser apenas o quinto. Lewis Hamilton então dominou o GP da China por completo, não dando chances para concorrência. A corrida foi bem monótona, com o único grande acontecimento sendo o pneu furado de Heikki Kovalainen. Raikkonen, já fora da briga, deixou Massa passar para que o brasileiro terminasse em segundo. E assim, Hamilton venceu na China de ponta a ponta. Mas aí com aumentou Massa os segundo pontos e Raikkonen também. terceiro. A decisão no campeonato então ficou para a última etapa em Interlagos, que seria com certeza um teste para cardíaco. A diferença ainda era grande, de 7 pontos de Hamilton para Massa, restando uma etapa e 10 pontos em jogo. Mas com certeza seria dramático. Nossa, a última foi no Brasil? Enfim, chegou a hora. Assim como em 2005, 2006 e 2007, a temporada de 2008 seria definida em Interlagos no GP do Brasil. Amassaram. Hamilton como líder, com uma vantagem considerável de 7 pontos para Massa. 7 pontos é muita coisa. Curiosamente, a mesma vantagem que ele tinha para Raikkonen no GP do Brasil do ano anterior. Então, tudo poderia acontecer. Para Hamilton ser campeão, ele precisaria fazer o seguinte: um quinto lugar daria o título inédito ao britânico. Se ele fosse sexto ou sétimo, ele precisaria torcer para Massa não vencer. Se ele fosse o oitavo ou não pontuasse, ele precisaria torcer para o Massa não ser segundo. Um terceiro lugar de Massa, independente da posição de Peraí. Se Hamilton fosse quinto, ou melhor, tipo assim, quarto, Massa não seria campeão. Se Hamilton fosse sexto ou sétimo, o Massa não poderia vencer. Ah, então os pontos são só... Ah, entendi. Se Hamilton fosse oitavo ou pior, o Massa não poderia ser o segundo. Hamilton também seria campeão se o Massa chegasse... Então a única chance do Massa é se ele ganhasse, mano. Porque, tipo, até se ele fosse segundo e o Hamilton fosse primeiro, não ia
ia dar. Hamilton só podia ser campeão. Entendi. Hamilton não podia chegar em quinto. E se Massa vencesse, Massa tinha que vencer. 8 ou pior. Entendi. Hamilton daria o título ao inglês. E para Massa ser campeão, o cálculo seria o seguinte: se Massa vencesse, Mano, eu podia ter só esperado essa explicação em vez de fazer a conta sozinha. Puta que pariu. Hamilton teria que ser sexto ou pior. Se Massa fosse segundo, Hamilton teria que ser oitavo ou pior. Putz. E se Massa fosse terceiro, as chances de título acabavam. Então, se Massa fosse o terceiro, Hamilton seria campeão. Se Massa fosse o segundo, Hamilton precisa ter o oitavo. É muita diferença. O Hamilton tava muito na frente. Por 7 pontos na frente. Ele tinha que cair muito do coisa. Por ali. E o sábado estava com uma expectativa gigantesca. Uma boa posição de largada seria essencial para Massa, assim como uma má posição de largada para Hamilton. E Massa fez a sua parte. Cravou a pole position para delírio da torcida brasileira. Graças a Deus. Hamilton errou em sua primeira volta, mas na segunda foi para a segunda posição. Mas depois, Kimi Raikkonen passou à frente dele e eis a surpresa: Jarno Trulli na primeira fila. Lewis Hamilton era o quarto. Ai, meu Deus. Da torcida Ai, meu brasileira, Deus. que ainda tinha esperança. Estava tudo em um bom caminho para o domingo, que seria com chuva. Mas Uma forte chuva caiu minutos antes da largada, o que deixou tudo mais dramático. Com a largada, inclusive, sendo adiada em alguns minutos. Mas com todo mundo de intermediários, Massa na pole e Hamilton largando na quarta posição, a decisão da temporada de 2008 começava. Vai. Vai. O Trulli por dentro. Capricha Felipe para tomar a ponta. Massa segurou a ponta e as posições seguiram quase que as mesmas. Mas David Coulter, em sua corrida de despedida, com pintura especial e tudo mais, acabou se envolvendo em um toque com Nakajima e ambos abandonaram. Nelson Piquet também bateu. O safety car entrou em cena, mas pouca coisa foi alterada. Com exceção de que agora Vettel estava atrás de Hamilton e não mais Kovalainen. Com 8, 9, 10 voltas de corrida, com a pista secando, alguns pilotos decidiram arriscar e colocar os pneus de pista seca, como Vettel, Alonso e Glock. Massa e Hamilton pararam depois, onde o Massa seguiu como líder, enquanto o Hamilton caiu para a 7ª posição, que naquele momento era uma virtual 6ª posição. Ai, meu Deus. Uma peça essencial nessa briga, errou e logo em seguida rodou, perdendo várias posições, inclusive para Hamilton. Hamilton estava preso atrás de Fisichella, uma surpresa, e naquele momento Felipe Massa era o campeão. Ele sofreu, mas conseguiu passar o Fisichella na volta de número 18, voltando a uma posição de título. Vettel tinha um desempenho impressionante com um carro mais leve. Mas apesar disso, após o fim das paradas obrigatórias, Vettel voltou atrás de Hamilton, porém mais rápido que ele. A situação na parte final de prova era Massa em primeiro e Hamilton com uma mão na taça em quarto. Porém, uma chuva estava a caminho e ela caiu faltando poucas voltas para o fim. Com 6 voltas para o fim, já era a situação de colocar pneus intermediários. Praticamente todos os pilotos optaram por isso, como Massa, Hamilton, Alonso, Raikkonen, Vettel e por aí vai. Exceto 2, Timo Glock e Jarno Trulli da Toyota. Eles seguiram na pista com o pneu de pista seca e Glock estava na frente de Hamilton. O que significava que se Hamilton perdesse uma posição, o título ficaria com Massa. Na volta 69 de 71, Hamilton espalhou na junção e Vettel passou. Vai o Vettel! Ai, minha Nossa Senhora. Naquele momento, com Hamilton em sexto e Massa em primeiro, o título estava vindo para o Brasil. Estava indo para as mãos de Felipe Massa. A torcida agora era de que a chuva parasse, ou pelo menos que ficasse mais fraca. Afinal, Timo Glock estava em quarto, ainda com pneu de pista seca. Era ele que estava dando o título a Felipe Massa, junto de Vettel. Massa, então, cruzou a linha de chegada. O Brasil é Vettel desde criancinha. Aí vem Felipe Massa do Brasil! Naquele momento, Felipe Massa era campeão do mundo. O primeiro campeão da Fórmula 1 em casa. O primeiro campeão brasileiro desde 1991. A Ferrari estava em festa completa. Porém, esse título durou apenas 38 segundos. A chuva apertou e na curva da junção passou o Glock. Passou o Glock. E o Glock não aguentou e não resistiu. Oh my goodness me! Hamilton's back in position again! Hamilton cruzou a linha de chegada e, portanto, era campeão mundial. Não quero ver mais. Eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui. Esse momento aqui tá lindo. Eu vou ficar aqui, nesse momento. Nisso aqui, ó. É nisso aqui que eu tô comemorando. Felicidade, Primeiro campeão da Fórmula 1 em casa. Lindo. Aí, aqui, eu vou ficar nesse momento. Eu posso ficar? Acabou aqui o vídeo, né, guys? Mano. Cara. Tô muito triste, gente. Passou o Glock. Passou o Glock. E o Glock não aguentou e não resistiu. Oh my goodness me! Hamilton's back in position again! Hamilton cruzou a linha de chegada e, portanto, era campeão mundial. E Hamilton é campeão do mundo. Brasil! Na McLaren, euforia total.
Na Ferrari, frustração e um balde de água fria. No Pode ser sincera, a Ferrari atrapalhou tudo nesse campeonato. Cara, como pode? Como pode? Errou tudo. final mais dramático da história da Fórmula 1, Timo Glock não aguentou, não resistiu. A chuva apertou demais para ele. Pô, e assim, meu mano, Hamilton passou. vacilou, hein, Campeonato Timo por Glock, um sei lá. ponto. No Não sei quem tu é, mas tô chateada contigo. parque fechado e no pódio, Massa se debulhava em Nossa, lágrimas. tadinho, O seu sonho gente. era adiado, que no fim acabaria sendo encerrado. Foi sua última chance de ser campeão, mas ele lutou até o fim. Enquanto Não, Hamilton foi. comemorava, celebrava, ele era o campeão mais jovem da história da Fórmula 1 e somente sua segunda temporada. Um ano depois da frustração de 2007, eis uma grande redenção. Um contraste entre os dois pilotos, a tristeza e a alegria. E Lewis Hamilton era oficialmente o campeão mundial de Fórmula 1 no ano de 2008. Hamilton com 98 pontos era o campeão. Cara, por pontinho um só ponto. à frente de Felipe Massa em um dos finais mais espetaculares da história da Fórmula 1 e também dos mais cruéis. Raikkonen terminou o ano em terceiro com a mesma pontuação de Kubica, mas ficou à frente pelo critério de desempate. Alonso, Heidfeld, Kovalainen, Tô chateada, Vettel, gente. Me Trulli deram e esperança Glock até o final. completaram o top 10 desse ano fantástico. Que ano, galera? Que ano? Um ano de campeonato muito equilibrado. 7 vencedores diferentes, 14 pilotos diferentes ao menos conquistaram um pódio nesse ano. O surgimento de nomes como Vettel e Kubica e a consolidação de nomes como Massa e Hamilton e um final para a história. E esse foi o Reviver a temporada de 2008, o destino final. E é isso. Se você gostou do vídeo... E hoje em dia o se inscreva no Hamilton tá canal, na clique no Ferrari. gostei, compartilhe esse Com vídeo Leclerc. porque deu um trabalho gigantesco. Horas gravando, dias editando, até mesmo semanas, para que a gente pudesse trazer esse vídeo para vocês, nesse vídeo grande, esse vídeo grandioso de uma temporada inesquecível. Então, Não, foi eu peço bom a o vocês vídeo. que nos dê uma força, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Ah, tô chateada. Pô, eu gostei muito dessa, né? Realmente até o último segundo eu achei ali que tinha chance. É que alguém no chat aí entrou e falou, tipo assim, nossa, o Massa deveria muito ter ganhado essa liga. Aí eu já tinha entendido, né? Lançaram um spoiler. Mas, mano, eu gostei, eu achei da hora. Putz, não sei dizer se eu gostei mais desse ou daquele outro. É que esse eu me senti mais representada porque tem a BR, né? Tipo, pelo menos competindo. Então eu acho que deu mais uma emoção. Meteram spoiler. Pô, mano, eu vendo os vídeos de primeira aqui, o bagulho acontecia quase 20 anos atrás, mas mesmo assim eu tava curiosa, tá ligado? Ah, eu gostei, foi da hora. Eu gostei bastante do vídeo, pô. Esses vídeos de Fórmula 1, assim, que são de coisa, eu acho que eu entendo mais do que quando só lança, tipo, um aleatório, assim, sabe? Já curtia Fórmula 1. É que tinha até nos vídeos anteriores, se eu pegar os vídeos antigos do CR, vocês conseguem ver aqui atrás, tem um monte de quadro de Fórmula 1. Meu irmão e meu pai, eles são loucos por Fórmula 1 desde pequenos. Principalmente meu pai por causa do Ayrton Senna, né? Que meu pai viu toda a fase que o Ayrton Senna pilotou e tal. E meus pais sempre gostaram muito de Fórmula 1, sempre acordaram cedo pra ver as corridas e tal. E eu cresci já ouvindo muito e sabendo, né? Então eu já conhecia muitos nomes, mesmo antes de entender. E recentemente tenho tido mais contato, assim, com Fórmula 1, né? E eu tô curtindo bastante. Tipo, pô, eu gosto. É que é uma parada que eu já conhecia, tá ligado? Eu já conhecia muitos nomes, já conhecia as marcas, algumas coisas. Só não conheço termos, né? Tem uma galera mais antiga aí e tal, mas... Gostei, mano. Eu gostei do vídeo. E se vocês gostarem mais, peçam pro João aqui nos comentários outros vídeos pra gente assistir. A gente vai estar trazendo... Não sei quando vai ser esse vídeo, mas depois vai ver... Eu não lembro qual foi o que o João mandou pra gente ver. Mas a gente vai trazer mais vídeo de Fórmula 1, ok? Eu gostei bastante desse vídeo. Realmente, talvez eu tenha gostado mais desse do que o outro. Por mais que a outra tenha sido mais coisada, essa eu fiquei na última esperança achando que o BR ainda ia ganhar, tá ligado? De ter o Felipe Massa, então eu gostei bastante. Mas é isso. Gostei bastante do vídeo e... até uma próxima, tchau. Vamos chat, vamos nos acidentar nas curvas da rei, nas curvas da rei. Vamos tocar esse violão.